Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Como eu estou feliz de estar aqui com você. Agradecemos demais os nossos apoiadores, cuja generosidade nos mantém firmes, dispostos para toda quinta-feira vir pensar junto. E hoje vamos começar uma série dedicada ao pensamento de Pierre Bourdieu, uma série dedicada ao famoso livro Questões de Sociologia de Pierre Bourdieu. Cada quinta-feira é dedicada a um capítulo desta obra, cada quinta-feira é dedicada a um momento diferente, porque esta obra é constituída de palestras que foram transcritas e, portanto, em momentos muito diferentes da sua trajetória. Nós vamos começar falando dos produtos culturais e hoje nós vamos nos dedicar ao consumo da cultura e tudo aquilo que a sociologia pode nos ajudar a entender melhor. Aquele que vai ao museu, aquele que compra obras de arte, aquele que compra e lê livros de literatura, aquele que tem esculturas em casa, aquele que, em suma, aquele que participa do mundo da cultura ativamente, seja produzindo, seja consumindo produtos culturais. Haverá coisas a aprender sobre ele que Bourdieu nos apresenta de maneira muito genial. Eu começo propondo que todo discurso sobre a cultura tende a apresentar o interesse por essa mesma cultura como socialmente desinteressado. E isso é muito impressionante. Ou seja, quem vai assistir uma sinfônica na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, em algum lugar do mundo, ao falar desse seu consumo, costuma apresentá-lo como um gosto puro, higienizado, proveniente de uma alma altiva, quem sabe até um talento ou uma aptidão que veio desde o nascimento, uma questão de berço, uma questão até de herança mesmo, algo herdado do gosto de um antepassado, de um pai, de um avô, ou seja, invariavelmente o consumo cultural ele vem acompanhado de uma blindagem contra algum eventual interesse social naquele gesto. Que interesse social poderia haver naquele gesto? Por exemplo, o interesse social de se definir, de se apresentar, de ser visto como alguém que consome aquele produto, a título de exemplo. Então, é muito raro que alguém assuma que pretende, no fundo, apresentar-se como consumidor desse ou daquele produto cultural como forma de distinção social. Uma das razões pelas quais isso é assim é que esse indivíduo, ele também acredita piamente na pureza do seu gosto, no desinteresse da sua disposição. Então, não se trata de um hipócrita, não se trata de um mentiroso, pelo menos não na maioria dos casos, e sim de alguém que acredita mesmo naquilo que está dizendo. Aquilo de fato faz sentido para ele, e ele se vê como sendo detentor de um gosto refinado, sendo detentor de um apetite cultural nobre. E é claro que a sociologia de Bourdieu mostra esse interesse pela cultura, eu repito, quase nunca de modo
conscientemente percebido pelo interessado, eles trazem muitos ganhos sociais. Bourdieu chega a falar em lucros sociais. Da mesma forma que o aparente desinteresse social desse consumo é um plus de ganho social. Ou seja, não basta apresentar-se como um consumidor fino de produtos culturais, mas é preciso, obviamente, vincular esse consumo a uma motivação em nada relacionada com uma estratégia social de distinção. É muito interessante porque, no final das contas, aquele que consome cultura, aquele que consome uma cultura de distinção, ele costuma simplificar a pureza do seu gosto por um argumento econômico de quem não quer ganhar dinheiro, de quem não quer levar vantagem, de quem paga caro, de quem não recebe nada, como se o ganho econômico fosse o único interesse possível a higienizar. Portanto, essa visão economicista dos interesses é do interesse do consumidor de produtos culturais. Porque uma vez eliminado o ganho econômico, sobra o quê? Sobra a pureza, a elegância e a elevação daquela motivação anunciada. Então, eu espero que você tenha entendido que nós estamos diante de uma sociologia perturbadora, uma sociologia que vai mencionar a existência de um capital cultural. Um capital cultural que, como todo capital, busca rentabilizar. Um capital cultural que, como todo capital, busca lucros diretos. Um capital cultural que, como todo capital, busca ganhos para o seu detentor. É claro que o primeiro modo de perceber a existência de um capital cultural, a maneira mais escancarada de perceber a existência de um capital cultural, está no mundo do chamado mercado escolar, na nobreza dos diplomas, na raridade dos diplomas, na legitimidade dos diplomas. E esse mercado escolar aporta ao detentor desses títulos de nobreza, que são os diplomas escolares, bastante ganho de distinção social. Então, eu não preciso nem mencionar que não é a mesma coisa você dizer que estudou, fez um curso superior numa universidade de altíssimo prestígio e anunciar ter feito o mesmo curso superior numa faculdade que ninguém ouviu falar. Não é a mesma coisa. Sabemos que não é a mesma coisa. Muitas vezes, quando a instituição é de grande prestígio, você diz que estudou na instituição até antes de dizer o curso que fez. Quando a instituição não tem prestígio algum, você diz que fez o curso tal e procura evitar a todo custo ter que mencionar a instituição em que estudou. Então, perceba, existe uma questão de valor do patrimônio cultural, que, portanto, indica a existência de um capital cultural e que tem na raridade dos bens possuídos, dos títulos escolares que você tem na mão, todo o brilho que você usará aqui e acolá no mundo da vida, de modo estrategicamente calculado, para se fazer notar, distinguir, aplaudir, aceitar e assim por diante. A eventual riqueza aportada pelo capital cultural, portanto, tem a ver com o fato dos bens culturais, como são os diplomas escolares, serem muito, mas muito desigualmente distribuídos no seio, no interior de um universo social qualquer. Então, me entenda bem, o indivíduo que foi longe na sua vida universitária, que tem um título de doutor obtido numa universidade estrangeira, ele tem um patrimônio de tal ordem
valioso, ele usará em momentos oportunos em que a situação exige e consegue rentabilizar nessas situações oportunas, né, a potência do seu patrimônio. Tal como um indivíduo extremamente rico de capital econômico não precisa exibir o seu capital econômico em todo lugar que vai, porque às vezes não é de fato necessário, assim também o capital cultural, ele é estrategicamente apresentado e anunciado com vistas a operar um trabalho de distinção social tão pretendido, tão saboroso por parte daqueles que conseguem realizá-lo. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Entenda então que, no final das contas, para além do mercado escolar, as práticas culturais, de um modo geral, elas, por conta do seu valor, por conta de integrarem um capital cultural, por conta de configurarem um patrimônio, elas sempre se objetivarão numa espécie de estratégia de afastamento do que é abundante, dado que o seu valor justamente está na raridade, né? Afastamento do que é abundante, do que é comum, do que é ordinário, do que é fácil, né? São estratégias de distinção que exigem do estrategista social uma identificação do que é raro e, portanto, valioso a ser exibido neste ou naquele momento. De tal maneira que, se você é admirador de um artista cujo trabalho está presente em tudo que é lugar, de modo comercialmente facilitado, você provavelmente não conseguirá, com essa admiração, esse gosto, esse apego, não conseguirá um resultado de distinção muito eficaz. Por isso que muitas vezes, para a obtenção dessa distinção social pela cultura, é preciso buscar aquilo que é conhecido só de alguns, apreciado só por alguns, ao alcance só de alguns. E isso, evidentemente, costuma estar na mão de pessoas que sabem fazer e dominam os instrumentos necessários para fazer isso. Então, nesse sentido, as práticas culturais, sendo, eu repito, estratégias de afastamento do que é abundante, banal, comum, ordinário, fácil, para se configurarem em estratégias de distinção, né, precisam se demarcar do vulgar. As estratégias mais eficazes, portanto, são estratégias que não são percebidas como tal. E, portanto, são condutas, ações, pontos de vista, pareceres, discursos que devem indicar, apontar para outro tipo de motivação, outro tipo de inclinação. Em outras palavras, não são estratégias vividas como estratégias, nem por quem as apresenta, nem por quem as venera.
Aquele que busca a raridade e a distinção acaba, e não é que acaba, mas está o tempo inteiro convencido de que aquela raridade que vai distingui-lo é efetivamente o objeto do seu gosto raro e refinado. Portanto, são estratégias que consistem em como que descobrir a cada instante e meio que por acaso o que é maravilhoso e que muito pouca gente tinha visto até então. Muito pouca gente tinha visto até então. Esse ganho com a distinção social é justamente o que resulta do distanciamento, do afastamento em relação ao que é banal, ao que é comum. E este ganho, ele só alcançará toda a sua pujança, ou ele se vê aumentado, ele se vê turbinado, ele se vê catapultado com a obviedade ou a aparência do desinteresse que está por trás desse apreço. É o ganho de se ver e de ser visto como socialmente desinteressado. É o ganho de se ver e de ser visto como agindo em função do que se é, genuinamente, do que se gosta genuinamente, do que se aprecia genuinamente. Este foi o nosso Inédita Pamonha de hoje, com o oferecimento sempre firme e pontual de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Um grandíssimo abraço, fica bem. Hoje é quinta-feira, o que nos permite supor que amanhã será sexta-feira. E sexta é dia de reflexão matinal. Um beijo grande e até a próxima. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.